Pronto, estamos. Gente, seguinte, vão me desculpar porque fiz um cronograma tão bacaninha, né, pra gente seguir, mas infelizmente eu não consegui seguir este cronograma porque muitos acontecimentos no meio do caminho. Então eu tô fazendo essa leitura no meu ritmo. O conto de hoje, né, de Laços de Família, eu vou falar dele bem brevemente, apesar dele ser um conto riquíssimo, né? Sempre me dá muita dó de deixar tanta coisa de lado. Mas eu vou focar aqui nos elementos principais. O suco, né, da coisa está no modo como a Clarice escreve. Então vocês precisam ler para vocês entrarem na atmosfera deste conto que se chama A Menor Mulher do Mundo. Esse título que já tem aí esses MMM, né? A Menor Mulher do Mundo, já tem essa repetição e que já traz consigo este excesso, né? Vamos falar da menor mulher do mundo. Caramba! Que coisa mais absoluta, né? Que coisa mais excessiva. E como que é esse conto? Esse conto vai falar de um explorador francês, Marcel Prétre, que então vai até a África e encontra uma tribo de pigmeus muito pequenos. E aí, mais espantado ainda ele fica quando ele descobre que existe uma tribo menor ainda, de pessoas menores ainda. E aí, depois, ele descobre, dentro dessa tribo dos menores seres humanos do mundo, a menor mulher do mundo que está grávida. Então, esse conto traz um início, né, que vai montando esse encontro entre o explorador francês e essa menor mulher do mundo, falando da densidade da mata, das profundezas da mata, um início que a gente até poderia, né, eu faço um pouco essa leitura jogar assim ao lado, imaginando um campo semântico que conversa um pouco com aquilo que há de misterioso, né, ou de construção, né, isso é uma construção cultural sobre o mistério, né, do corpo feminino. Então, é, as profundezas, ir além das florestas, ir além das distâncias e tudo mais, para encontrar então esta menor mulher do mundo que tem apenas 45 centímetros de altura e que está grávida. Então, o narrador usa a expressão, né? Que isso era como uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa, ou seja, uma construção aí meio como uma boneca russa, né? As matrioscas. Então, tem uma dentro da outra. Aí eu vou chegar na menorzinha de todas, que representa aqui uma diferença radical. Diferença radical, porque este conto ele é narrado por um narrador que não está na história aí, né? No entanto, que adere à perspectiva deste homem europeu, né? Desse explorador francês. Adere à perspectiva de que maneira, né? A menor mulher do mundo, ela mesma, a gente não tem a focalização do que ela estaria sentindo, vivendo ou achando. A gente vai ter sempre a perspectiva deste homem e de outras pessoas brancas que vão encontrar a foto dessa mulher depois, tá? Então, este homem, ele a encontra e ele diz que ela era uma mulher de 45 centímetros, madura, negra, calada, escura como um macaco. Olha o vocabulário, né, que se usa para falar dela. Calada, escura como um macaco, então já vai para esse campo, né? Fala, meu chuchu, meu chuchu, meu chuchu, meu chuchu, não pode aparecer aqui agora. Interrupçãozinha da Lolo, tudo bem? Então já joga ela para esse campo, né, do animal, escura como um macaco. E calada, né? Quer dizer, como se ela já ali ele já, já colocasse, determinasse que essa mulher não vai ter uma voz. É, e aí, então, nota que ela estava grávida, ok, entendemos. E aí ele fica perturbado, né? Perturbado, porque essa mulher africana, negra, a menor do mundo, tipo, gente, ela tá, por um lado, né? Por um lado, ela está ali acumulando esses elementos de estranheza a partir do olhar do homem branco europeu, certo? Então, para o homem branco europeu, essa mulher africana representa isso do exótico,
do estranho, do que eu objetifico, do que eu não compreendo, né? E por outro lado, tem elementos que a gente vai encontrar, né, que independem, que só acrescentam, né? Mas que estão postos, por exemplo, para a mulher em geral, que é a mulher grávida. Então, a mulher grávida, primeiro a mulher já tem a marca, né, da diferença e de toda a construção histórica que inferioriza, que objetifica e tudo mais. Mas a mulher grávida, ela é uma criatura que causa espanto, tá? Porque a mulher grávida, eu queria fechar a porta, mas eu não queria fazer essa dança toda aqui filmando. É, a mulher grávida, ela é essa mulher que é uma figura meio limiar. Em que sentido? Quando ela está grávida, ela é uma pessoa ou ela é duas pessoas? Aquele bebê é uma pessoa ou aquele bebê é algo que ainda não é uma pessoa, né? Então, tem uma certa indeterminação que se coloca diante do corpo de uma mulher grávida e que é causa de vários tabus e várias questões em torno do corpo da mulher, tá? Então, essa mulher, quando é desenhada dessa forma, né? Então, parte de uma tribo de pigmeus africanos, a menor de todas e grávida, e isso marca aí essa diferença radical em relação à perspectiva deste homem francês explorador. Né? Então, a figura do explorador que vai lá descobrir as coisas, né? Colonizar, enfim. E ele fica completamente perturbado por esta visão dessa mulher e ele tem como é que se diz aqui no conto? Ele sente uma necessidade imediata de ordem e de dar nome ao que existe. Então ele apelida essa mulher de Pequena Flor. Olha que curioso, né? Então, esse homem que é aí um representante da razão, né, um grande representante da razão, ele fica tão completamente perturbado que ele precisa categorizar imediatamente essa mulher de alguma maneira, dar nome a essa mulher, senão ele não vai conseguir dar conta deste encontro, né, com o estranho, esse encontro com o outro. É um conto sobre alteridade. É, e Pequena Flor, né? Se a gente pega esse termo, ele tem tudo a ver com uma certa ideia de delicadeza, de feminilidade, que está muito ligada à figura da mulher nessa construção cultural mais europeia, né? Então, né, essa, essa delicadeza, né? A pequena flor, pequena flor. Então, ele nomeia ela assim. E olha que engraçado, né? Porque, obviamente, ela tem um nome, né? É claro que ela tem um nome, ela já é uma pessoa, ela já é uma pessoa. Mas aqui, quando o homem branco fala, parece que ele está batizando, né, esta criatura que não é tratada no conto exatamente como humana. Apesar de ela ser a menor mulher do mundo, a gente já viu a descrição anterior de que ela era como um macaco, e também aqui a gente vai ouvir, não, a gente vai ler, né, quando tira uma foto ali, que na foto que tiram dela, ela parecia um cachorro, tá? Ela parecia um cachorro. Então, olha como que é a descrição da foto. Vou ler esse parágrafo para vocês. A fotografia de Pequena Flor foi publicada no suplemento colorido dos jornais de domingo, onde coube em tamanho natural enrolada num pano, com a barriga em estado adiantado, o nariz chato, a cara preta, os olhos fundos, os pés espalmados. Parecia um cachorro. Então, esta foto da Pequena Flor é publicada. Então, a gente tem nesse conto, se a gente começar a prestar atenção, né, na forma como essa imagem, essa figura da Pequena Flor, ela é manipulada, manejada aí no conto, isso leva a gente um pouco para aqueles circos, sabe? Aqueles circos em que circos europeus, né, de pessoas, então que de fato, assim, você pegava pessoas que tinham algum tipo de alteração física ou pessoas que eram consideradas exóticas, e essas pessoas eram exibidas, né, para que os outros vissem ali, entrassem em contato, se divertissem, coisa, mulher barbada, né?
tem histórias tenebrosas, só vocês procurarem no Google, vocês vão ver quantas histórias tenebrosas de pessoas, né, praticamente aí escravizadas dentro dessa ideia de serem exibidas como um objeto estranho ao público. Olha o fascínio que a alteridade, né, que o outro, que a diferença provoca, uma diferença que eu não quero reconhecer como minha, e por isso eu objetifico e tento criar uma distância entre mim e o outro, né? É isso que a gente faz, a gente quando tem essa categorização do outro como outro, aquele que não é semelhante a mim, geralmente o processo é de uma projeção de alguma coisa que eu preciso excluir de mim, alguma coisa que eu não quero que participe de mim, portanto eu só reconheço ali no outro e não entendo que faz parte de mim. E é por isso que ela não pode ser humanizada, porque se ela for humanizada, espera, Lolo, eu já falo com você, amor. Se ela for humanizada, isso vai querer dizer que existe uma continuidade entre a minha pessoa e a pequena flor, e não é isso que a gente quer que aconteça, né? Nele, eles não querem que aconteça isso. Então a gente tende a manter essa diferença que pode se dar entre a pessoa branca e o indígena, a pessoa branca e a pessoa negra, a pessoa, é, os indígenas entre eles, né? E aí, no caso aqui, esses pigmeus, os judeus, os árabes, Então a gente tem essas, a gente vai agrupando. E o que acontece muitas vezes, né? Tem um texto legal, depois eu posso até passar, se alguém quiser, que fala um pouco desse agrupamento de tudo aquilo que é considerado diferente a partir de uma perspectiva, geralmente perspectiva europeia, né, principalmente, tudo aquilo que é considerado diferente é colocado num grande mar de coisas, né, criaturas outras. E aí, esses outros, aos olhos deste homem branco, europeu, né? É como se fosse tudo uma mesma massa de diferença. Só que esses grupos entre eles são muito diferentes entre si. Então, olha como que é essa, entende? A gente traça um parâmetro do que seria o humano, do que seria vamos chamar de normal, tudo bem? Do que seria reconhecível, do que seria o razoável, e tudo aquilo que não cabe nisso eu jogo para um outro lado de uma fronteira, tá? E nesse outro lado de uma fronteira você pode ter de tudo, né? Então, e depende também porque são construções históricas, então num dado momento podem ser os homossexuais estão deste outro lado da fronteira, num outro momento pode ser uma questão religiosa está deste outro lado da fronteira, uma etnia está deste outro lado da fronteira. Essa fronteira, ela é móvel e ela é mentirosa, né? Porque na verdade o que ela faz é tentar reforçar essa distância, ela tenta dar suporte para essa distância que impede que eu reconheça no outro aquilo que é meu e vice-versa, porque é a menor mulher do mundo, não é o menor cachorro do mundo, não é o menor macaco do mundo, não é a menor flor do mundo, é uma mulher. Mas veja que ela, apesar do título, não é tratada dessa forma. Bem, vamos voltar aqui. Não vou ler as reações, porque senão é muito longo, mas leiam o conto, tá? Porque aí o que vai acontecer com essa segunda parte do conto, porque eu entendo, ele não tá dividido assim não, tá? Mas tipo, tem uma transição que é a partir desse parágrafo da fotografia, a gente vai acompanhar as pessoas recebendo essa foto no jornal. Então, as pessoas nas suas casas vendo essa foto e reagindo a essa foto. E aí vocês vão ver que, tipo, todas as reações, elas passam por uma objetificação dessa mulher de alguma maneira. Ou essa mulher, de alguma maneira, essa foto, ela desperta os impulsos mais primitivos de amor e de agressão, sabe? De vontade de pegar para si um amor tirano, diz aqui o narrador pra gente. E aí tem quem imagine que ela pudesse trabalhar na casa da pessoa, que ela podia ser o brinquedo da criança, né? Todo esse tipo de coisa. Tem uma parte, uma das reações assim, especificamente uma das reações eu acho muito interessante, que é um menino que fala, ela podia ser nosso brinquedo, e a mãe do menino se lembra de uma história de quando no orfanato as crianças esconderam a morte de uma outra criança para fingir
que era a boneca delas, né? E aí a gente toca num outro campo, assim, num certo tom sinistro, né? Desse conto, nessa reação que leva, né, a pensar nesse cadáver da menina que foi escondido no orfanato e que serviu ali de boneca para as outras órfãs. E a Clarice fala nesse conto, né, desse ímpeto de amor, dessa ferocidade do amor, desse amor que quer tomar para si realmente como um objeto. E tá escrito de um jeito muito legal. Bom, então a gente acompanha essas reações e aí depois a gente volta ali para o encontro, né, entre o explorador e a menor mulher do mundo. Então, ele a vê, tem a fotografia de jornal roda a casa das pessoas todas, as pessoas vão reagindo dessa maneira, sempre desumanizando essa mulher de alguma forma, e aí a gente volta para o olhar do explorador, num parágrafo que diz assim: enquanto isso, na África, a própria coisa rara tinha no coração, quem sabe se negro também, pois uma natureza que errou uma vez já não se pode mais confiar. Enquanto isso, a própria coisa rara, que é a melhor mulher do mundo, tinha no coração algo mais raro ainda, assim como o segredo do próprio segredo, um filho mínimo. Metodicamente, o explorador examinou com o olhar a barriguinha do menor ser humano maduro. E foi neste instante que o explorador, pela primeira vez desde que a conhecera, em vez de sentir curiosidade ou exaltação, ou vitória, ou espírito científico, o explorador sentiu mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo, quente, quente. Pequena Flor estava gozando a vida. A própria coisa rara estava tendo a inefável sensação de ainda não ter sido comida. Não ter sido comida era algo que em outras horas lhe dava o ágil impulso de pular de galho em galho. Mas neste momento de tranquilidade, tananana, ela estava rindo. Era um riso como somente quem não fala ri. Bonita essa frase, né? É, quem era um riso como somente quem não fala ri, parece que é um riso que vem de um lugar anterior, né? Apesar dessa frase ter uma certa ambiguidade no sentido de dizer que ela não fala, né? Também coloca ela num campo outro que não humano, mas ao mesmo tempo em que pode ter esse viés depreciativo com relação à pequena flor, também tem algo ali que é algo de é o bebê da risada, né? E assim, é humano, porque só o humano ri. E eu acho que uma parte desse mal-estar que ele sente aí é esse momento, porque é o momento em que essa distância enorme, de alguma maneira, se quebra. E essa distância se quebra não porque eles se aproximam e ficam amigos, mas porque o que ela faz é extremamente humano, ela ri e ela goza a vida. Então, essa menor mulher do mundo tem algum tipo de satisfação ali na vida e de alívio e expressa isso de uma maneira muito humana, ou seja, de uma maneira que, de alguma forma, né, acaba dissolvendo a distância que ele insiste em manter entre ele e ela, né? É muito lindo esse conto. Eu vou parar por aqui, tá? Tem uma fala aqui sobre o amor, tem um sorriso, tem uma frase interessantíssima que é: amor é não ser comido, né? Ai, gente, esse conto é demais. Esse conto é demais para a gente pensar nesse amor feroz que a Clarice traz para a gente pensar principalmente nessa figura do outro, né? Da alteridade, quem é o estrangeiro e quem é o estrangeiro em nós, e quem é aquele que a gente categoriza como estrangeiro, que a gente precisa dar conta de categorizar o mais rápido possível, senão a gente fica perturbado. É um conto para pensar a maternidade, é um conto para pensar vários elementos dos quais eu não poderei falar agora, porque me comprometi a fazer vídeos mais curtos, compromisso comigo mesma, né? Então dei aqui uma passadinha. Ah, dependendo do momento, eu posso fazer um mais longo, né? Também sobre os próximos contos. Mas assim, eu realmente quero fazer essa sequência, né, até o final.
E esse conto ele é super rico, ele é muito instigante, ele é um conto esquisito no melhor sentido do termo, assim. Ele é um conto muito original, né? E vou terminar por aqui. A gente se vê com o conto O Jantar, que devo fazer então na semana que vem. Se der tempo, eu faço nessa. Cronogramas ao vento, tá? Vamos no tempo do flow da vida, conforme ela permita. Mas estou aqui com vocês, tá bom? Não estou abandonando essa leitura coletiva, pelo contrário, leitura coletiva, esses comentários de leitura, pelo contrário, quero fazer todos os comentários de leitura de todos esses contos. Mas é isso, tá bom? Então vou parar por aqui hoje e a gente se vê no próximo.